Quando o assunto é rumor, a galera geralmente fica putaça, né? A galera não gosta, reclama, critica pra caramba, mas a gente não pode deixar passar batido. Às vezes, muitos dos rumores se tornam concretos e, de fato, aquilo ali acaba acontecendo. É verdade. Então, sabendo que é mais um rumor sobre o Nintendo Switch 2, o sucessor do Nintendo Switch, por assim dizer, vamos dar uma conferida aí nos specs vazados. Vazou aí essa fonte pelo Twitter lá, o X, e aparentemente é de uma fonte que costuma já vazar informações de Pokémon também. Se eu estiver errado, você me corrige aí nos comentários, mas pelo que eu entendi foi isso, baseando aí por outros sites que estão noticiando a mesma fonte. Então vem cá, vamos dar uma conferida nessa fonte aí de uma possível configuração para o sucessor do Nintendo Switch, e aí vocês me dizem nos comentários que se isso acontecer, o que pode ser o novo aparelho da Nintendo. Vamos lá? Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e bora aqui pro X direto pra gente ver esse rumor. Aqui no X, esse perfil aqui, o Kami, @Kami13_, postou aqui o rumor, que ele recompartilhou, na verdade, né? Ele pegou aqui da fonte, que nem tá marcando aqui embaixo, ó, Original Source, Family Board e Screenshot, ele pegou desse lugar aqui. Tem os links aqui, vou deixar na descrição o link aqui dessa postagem em específico, e vamos dar uma conferida aqui do que seria um possível sucessor aí pro Nintendo Switch em questão de configurações. Então, dito aqui, como ele disse, ó, rumor, potencial Nintendo Switch, potencial especificações do Nintendo Switch. Então, tá falando que ele vai ser algo estimado entre o PS4 Pro e um Xbox Series S. E isso no modo docado antes do DLSS. Mas para mais especificações a gente vai ver aqui, ó. Então alegando que simplesmente ele vai vir com 12 GB RAM. A gente precisa lembrar que o Switch atual ele tem 4 GB de RAM, usa um processador Tegra e usa um sistema Horizon. Então ele é praticamente um tablet mais fraquinho. O que diferencia para rodar os jogos que ele rodam hoje é que o sistema Horizon do Nintendo Switch é 100% otimizado para os jogos. Então eles conseguem fazer milagres ali dentro do Nintendo Switch. Então por isso que ele roda tanta coisa sendo uma configuração tão fraca. Então continuando aqui, ó, tá falando que ele vai vir com 256 GB de memória interna, no caso o FS, que é a memória flash, que é praticamente o que a gente já tem hoje no Nintendo Switch, que é a memória flash, ela não é substituível. Quer dizer, dá para substituir, mas dá um trabalho do caramba que não vale nem a pena. Mas 256 comparado ao que a gente tem hoje no OLED de 64 interno e nos outros modelos de 32, já é um avanço. Claro que com jogos maiores, talvez isso aqui acabe virando a mesma coisa que a gente tem hoje. Então, continuando, ele vai ter esse 1536 CUDA, são os processadores, processador CUDA 1536, 48 tensores de core e 12 RT cores. Não sei exatamente o que é isso, eu não entendo dessa parte técnica específica. Se você souber, já diz para mim nos comentários. Vai ter uma arquitetura Ampere, com Blackport para ADA, também não sei. E vai ser um ARM 8X A78C, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Algumas comparações. Tá falando que no modo de mão, né, que é o modo portátil que a gente tem aqui, que é o handheld, ele vai estar mais ou menos entre o PS4 antes do DLS. Então, não o Pro, o PS4 normal que a gente tem de configurações. Podemos talvez configurar um Xbox One, considerar ali, antes do DLSS. Para quem não sabe o que é DLSS, é uma tecnologia da NVIDIA que via inteligência artificial ela faz praticamente um upscale no jogo. Então ela melhora a resolução e melhora os gráficos, por assim dizer, sem necessidade de você ter um hardware parrudo. Já tá rolando essa tecnologia em muitos jogos, então para quem tem placa de vídeo NVIDIA e tem uma configuração não tão ignorante ali, alguns jogos têm essa função de DLSS e você consegue dar uma melhoria assim no jogo sem a necessidade de ter aquele hardware ignorante ali no seu computador. Isso também acontece com a AMD, que ela tem o FSR, eu acho que é isso, FSR2 e o FSR3 e por aí vai, que a gente consegue usar até mesmo no Steam Deck, que são tecnologias de inteligência artificial que permitem esse upscale ali no hardware de forma com inteligência artificial, o que melhora ali o desempenho, até mesmo o gráfico do jogo, a resolução, sem a necessidade de ter um hardware mais ferradão, o que aumenta a quantidade de FPS também em alguns casos, tá bom? Então tá falando que no modo docado, ele vai estar entre o PS4 Pro e o Xbox Series S, antes do DLSS, com mais hardware moderno que temos ali. Memória RAM ainda assim vai ser uma memória mais baixa, tipo em velocidade, do que o PS5 em um Xbox Series S ou até mesmo o S em velocidade. Porém com mais capacidade que o Xbox Series S, tá falando ali. Vai ser mais lenta, mas com mais capacidade que o Xbox Series S. A estimativa é que ele tenha mais ou menos de 10.5 a 11 GB de RAM disponíveis para jogos
por causa que o sistema também vai ocupar um pouco. Como eu falei, a memória vai ser de 256, usando um UFS 3.1 para maximizar a velocidade. Então, por mais que seja uma memória flash, ele ainda vai usar uma UFS 3.1 para maximizar a taxa de transferência ou até mesmo de leitura dos jogos dentro do sistema. Mais rápido do que vai ser no Nintendo Switch, obviamente. E algumas coisas a mais que eles postaram simplesmente são as fotos dessas especificações do que está descrito aqui pra gente, que a gente acabou de citar, que tá aqui, ó. Todas as configurações necessárias vazadas. Agora, será que de fato o Nintendo Switch 2, o sucessor do Nintendo Switch, vai entregar pra gente toda essa configuração? Será que sim? Será que não? Eu acho que se entregar algo assim, vai ser um avanço e tanto. Porém, a gente ainda vai estar amarrado tecnicamente entre a tecnologia e a limitação que a gente já tem hoje entre os hardwares ali do PS4 Pro e um Xbox Series S. Não espere que o próximo aparelho da Nintendo seja algo nível PS5 ou até mesmo superior, com tecnologia superior. Mas você sabe que a Nintendo faz milagre nos jogos exclusivos dela e pode ser que venha coisa muito boa por aí. Então, algo que a gente não tem hoje no Nintendo Switch porque ele não aguenta, aqui, se vier com essa configuração, vai rodar coisa muito mais top. Então, imagina aí um Zeldinha rodando uma resolução muito superior e ainda com gráficos bem melhores. Nossa, aí esse é top. O Mario, outros jogos também, novas franquias, ou até mesmo franquias que foram abandonadas, chegando com resoluções aí, com gráficos, possibilidades muito superiores, né? Eu ia falar inferior, mas muito superiores ao que a gente já tem hoje disponível, né? Ia ser top. E se essa configuração se concretizar, já vai ser algo extremamente excelente. Se a gente tiver ali uma expansão de memória que não seja via SD card, podendo possibilitando a gente colocar um SSD M2 nele também, aí vai ser melhor ainda. Vai ficar muito melhor. E se ele entregar no modo docado pra gente uma resolução além do Full HD que o Switch já entrega no modo docado em alguns casos de alguns jogos, putz, aí você pode falar que o console vai ser lindo, porque aí o Switch 2 vai ser algo muito superior do que a gente já consegue fazer nos emuladores hoje no computador, e aí vai ficar mais bonito ainda, ou pelo menos a gente espera que sim, né?